Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal e o contraponto de hoje é divórcio e novo casamento. Pois bem, esse é um dos assuntos que mais rendem na internet hoje. Muitos pastores, eu acho que todos os pastores praticamente, dos mais conhecidos aí, mais relevantes no cenário brasileiro, já se posicionaram de alguma forma falando sobre esse assunto, o divórcio e o novo casamento, porque embora eles estejam entrelaçados, são duas coisas distintas, né? Você pode, na cabeça de alguns, ele pode divorciar, mas o grande problema é contrair um novo casamento. Quando que isso é permitido ou quando que isso não é possível, segundo a visão e interpretação recorrente de alguns pastores aí. Pois lá, vamos por partes. Segundo a lei mosaica, o marido podia, e era um marido porque era uma sociedade onde predominantemente a decisão era do homem, a mulher era submissa ao homem, ela dependia totalmente do homem. Então, geralmente, os homens davam carta de divórcio às suas esposas por qualquer razão, por qualquer motivo. Geralmente, aqueles que tinham um pouco mais de condição financeira, eles tinham mais de uma esposa, ele tinha uma esposa para procriar, para ter filhos, né? E essa mulher, a gente sabe que a gravidez ela judia bastante do corpo da mulher. Então ele fazia muito filho numa esposa e na outra que ele gostava ele fazia menos filho, não fazia filho nenhum, para que o corpo dela ficasse bonito, ficasse inteiro por mais tempo. Pois bem, quando ele se cansava dessa mulher de alguma forma, ele repudiava essa mulher, deixava ela à mercê, à deriva, para que ela eventualmente viesse a cometer o adultério e ele pudesse mandá-la embora sem ter que devolver o dote, sem ter que dar algum tipo de indenização para ela. Então Jesus vem, na verdade, trazer um parâmetro, Jesus vem trazendo uma proteção para as mulheres, quando ele responde aos fariseus dizendo o seguinte: olha, o homem só pode se divorciar, primeiro, por causa da dureza do seu coração, por não conseguir perdoar uma eventual traição da esposa. E no caso também dela ter das relações ilícitas. Ou o camarada ele só vai estar livre dessa mulher por viuvez, ou se ela o trair, quando ela quebrar esse pacto espiritual, esse pacto de sangue, né? Porque o casamento, antes de ser um contrato civil, um contrato social, um contrato legal, jurídico, ele é espiritual. É uma fusão de almas, é uma conexão espiritual ali entre duas pessoas, é um pacto de sangue. Então, quando a mulher quebrava esse pacto de sangue, ela dava um legítimo direito do marido de repudiá-la e de dar divórcio para ela. A parte traída podia contrair novas núpcias, podia casar outra vez. A parte que traiu, a parte que quebrou o pacto, não poderia mais se casar. Aí vem Paulo em Coríntios e dá, lá no capítulo 7, uma outra prerrogativa, já dentro do contexto do Evangelho, já dentro do contexto do Novo Testamento exclusivamente. Ele vai dizer o seguinte: olha, a pessoa que se converter e o marido ou a esposa não, o cônjuge não se converter e decidir ir embora, abandonar o lar de maneira irreversível, essa pessoa ela vai ter o direito de se casar outra vez. Então é uma outra prerrogativa que o apóstolo Paulo está trazendo para dentro da realidade do Evangelho, uma coisa extremamente nova, específica da nova aliança. E aonde que reside todo o problema desse debate? É que Jesus expôs um texto dizendo que no caso o divórcio pode vir no caso de relações sexuais ilícitas, né, de ambas as partes. A parte traída pode seguir em frente, mas ele não diz a mesma coisa sobre quem traiu. Paulo vai dar uma segunda perspectiva, vai dizer, olha, que quando há um cônjuge, né, que é infiel, que não se converteu, se este abandonar o lar, o convertido ou a convertida que sofrer o abandono irreversível pode se casar outra vez. Olha só que situação. Então vamos lá, gente. É complicado. Você não precisa provar de um veneno para saber que ele mata, basta ler o rótulo. Mas a grande esmagadora maioria dos pastores e dos crentes e dos teólogos que produzem conteúdo na internet e emitem opiniões sobre a questão do divórcio e novo casamento nunca passaram por um divórcio. E o divórcio é uma realidade, uma triste realidade
mas é uma realidade que se impõe dentro das igrejas, inclusive no ministério. Muitos pastores passando por esse trauma, porque o divórcio é em si um trauma, é um rompimento. O divórcio ele é um fracasso. O divórcio ele é um termo público de que duas pessoas fracassaram na sua missão. Tanto o que pediu o divórcio, tanto aquele que aceitou. Então é um reconhecimento público de que algo deu errado, de que o objetivo não foi atingido. Então há de se ter muito cuidado, porque nós temos um público grande de pessoas divorciadas dentro da igreja hoje. E inclusive pastores e grandes pastores, renomados pastores de grandes ministérios que passaram pela questão do divórcio. E como é algo íntimo, não convém ficar expondo a intimidade das pessoas, se traiu, se foi traída, quantas vezes traiu, como que foi essa traição, se não foi. As informações chegam todas truncadas, cada um fala uma coisa e não deveria falar nada, porque isso deveria ficar restrito apenas ao casal, porque é um sofrimento que vai envolver a família dessa pessoa. Né? Quanto mais conhecido for esse pastor, por exemplo, ou for esse casal, mais repercussão vai dar, menos privacidade essa pessoa terá para lidar com seus próprios problemas. O divórcio em si é uma ruptura, é um fracasso, é um termo de derrota. Isso vai trazer traumas e vai trazer consequências. Agora, o desafio do novo casamento já é em si, ele nem precisava ser repudiado por esses defensores mais ferrenhos do casamento indissolúvel, dessa aliança indestrutível, que só por viuvez é que a pessoa estaria livre para se casar uma outra vez. Mesmo Jesus tendo dado a prerrogativa, ainda tem pastor que ele sabe mais sobre a alma humana do que Jesus. Tem pastores que sabem mais sobre o coração humano, sobre graça, sobre salvação do que o próprio Cristo. Porque se ele disse que havendo relações sexuais ilícitas é possível o divórcio e um novo casamento, quem são esses pastores, por maiores que eles sejam ou acham que sejam, eles não têm o direito de discordar daquele que morreu na cruz por nós. Meu amigo, se você, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você que está passando por esse problema, ou que já passou por um divórcio, você precisa saber dos grandes desafios que você vai passar para encarar um novo relacionamento e talvez um novo casamento. Vai ser uma outra pessoa, com outros costumes, de repente essa pessoa já vai ter família, assim como você também já vai ter os seus filhos, você vai ter um vínculo eterno com o antigo cônjuge. Se você não for viúvo ou viúva e você tiver filhos, você vai ter um vínculo eterno. Então, para você que vai se relacionar com alguém que já é divorciado e tem filhos, saiba dos desafios que você vai enfrentar, das dificuldades que você vai ter de convivência, de educação, né? Problemas financeiros. Vai ser um desafio enorme. Se as pessoas conseguissem imaginar e sentir previamente o desafio que é um novo relacionamento e um novo casamento depois do divórcio, talvez elas se esforçariam mais para manter esse casamento, para tentar salvar esse casamento e não passar pelo divórcio. Porque o divórcio já é em si uma derrota. E aí começar um outro relacionamento é um outro desafio, vai demandar muito mais de você do que demandou esse primeiro casamento ou segundo casamento, sei lá, que você passou. Então saiba, é uma realidade. O divórcio, ele é permitido, ele é tolerado, ele não é desejado por Deus, mas ele é tolerado por Deus. O divórcio é menos prejudicial do que o repúdio, né? E agora, a pessoa que traiu e aí veio o rompimento desse casamento, veio o divórcio, eu quero dizer para você que você também tem o direito de se casar outra vez. Porque a mesma graça que vai salvar o indivíduo que nunca se divorciou é a mesma graça que vai salvar você que errou, que tropeçou, que caiu, que perdeu um casamento, porque a própria perda em si já é uma penitência que você está pagando. A consequência do seu pecado já é uma penitência. E a dificuldade de um novo relacionamento faz parte também dessa colheita, desse erro, desse pecado que você cometeu. Agora, a mesma graça
que salva o casado vai salvar o divorciado, e aquele que se casou uma, duas, três, quatro vezes. Não interessa quantas vezes você tentou ou quantas vezes você vai tentar. Primeiro, você vai colher as consequências das suas escolhas. Você vai colher as consequências de entrar num relacionamento com quem já teve um outro relacionamento, e você também já teve o seu outro relacionamento. Então vocês vão enfrentar dificuldades decorrentes dos divórcios que vocês enfrentaram, que vocês pediram, que vocês semearam. Então fica com essa palavra. Todos nós somos ou seremos salvos pela mesma graça. Não tem diferença entre o que casou, o que divorciou e o que casou pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. A graça é a mesma. Fica com esse contraponto aí, fica com essa reflexão. Curta, comente e compartilhe, porque tem muita gente aí sofrendo, né, pensando que nunca mais vai poder se dar bem num relacionamento, que nunca mais vai poder ter uma vida com uma pessoa que ela possa amar e possa ser amado por essa pessoa. Envie esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar pessoas a saírem do buraco da depressão, da dúvida e da solidão, inclusive. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.